Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e entrando em nossos lares, nós agora reunidos, amado Pai, querido Mestre Jesus, queremos agradecer pela vida que Sua misericórdia nos concedeu, agradecer, Mestre Jesus, que está sempre conosco. Sim, juntos, vamos aprender o Evangelho, ouvir as abençoadas palavras de Joana de Ângeles. E por isso, se assim, nesta noite, viemos, Pai, vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, amigos, boa noite. Vamos já dando boa noite a vocês, né? Eliseu Gasparini aqui conosco, a Bárbara Santana Neri, Sandra Oliveira Vitor. Boa noite a todos vocês, sejam todos muito, muito bem-vindos. Estamos iniciando sim mais uma oportunidade de estarmos juntos, nosso encontro desta sexta-feira. Nosso boa noite também ao nosso prezado Maurício Barros, que também está aqui conosco. E sim, vamos aprendendo com o Evangelho, vamos aprendendo com a Joana de Ângeles, agora já encerrando a semana, uma semana de trabalho, de muitas atividades para todos nós, e descansar, quem pode, quem não pode, infelizmente, não pelo disco, mas felizmente porque está trabalhando. Tem o seu trabalho, né? Abençoado trabalho que é tão importante para todos nós. A gente fala, infelizmente, nesse sentido do final de semana, mas as diferentes atividades, cada um tem seu horário, tem seu momento. Mas, de qualquer forma, nosso respeito, nosso abraço a todos os irmãos que trabalham, né? Segunda, às vezes sábado, às vezes domingo. Até porque nosso, vamos dizer, momento que a gente descansa também, temos atividades que precisam estar aí em ação. Então, nosso abraço a todos vocês, todos nós que estamos nos vendo, todos nós que nos veremos, né, depois, e aqueles que conosco participam deste encontro já de a longa data, né? Então, uma alegria muito grande para todos nós e, claro, como sempre, esperamos que esteja tudo maravilhosamente bem com todos vocês, que esteja tudo tranquilo, tudo na graça de Deus, com a família, saúde, né? Principalmente, que é sempre muito bom e muito importante para todos nós. E é isso, amigos. Olha aqui, hoje o que nós vamos falar do Evangelho? Uma parte famosíssima, né? No item 7, né, do nosso capítulo de hoje, Amai vossos inimigos. Nada mais, nada menos que se alguém vos bate na face direita, oferece também à esquerda. Pois é, esse é o nosso desafio do dia a dia e que nós vamos ver então aqui na palavra de Joana de Ângeles, o que ela tem, claro, a nos dizer a respeito deste assunto. E Joana de Ângeles hoje vem para nós trazer considerando o arrependimento. Esse é o assunto que ela vai nos trazer hoje, né? Nosso arrependimento, muitas vezes, claro, nossa consciência nos dá o alerta, né? Nos dá aquele toque de que, olha, você fez bobagem, você não devia ter feito, você não devia ter falado. E aí vem então essa nossa consciência e vem esse arrependimento. E é disso que Joana de Ângeles vai falar para todos nós hoje, considerando o arrependimento. Esse abraço aqui ainda, olha aí, o Luciano Ruppel também, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos, meus queridos amigos, e por estarmos juntos, já vamos ver o que nos quer dizer hoje o Evangelho e vai nos dizer: oferecer a outra face. Esse é um grande problema, mas o Evangelho nos diz o porquê e como, qual a razão e em que sentido devemos considerar essas palavras aqui de Jesus que nos traz através aqui de São Mateus. São Mateus, então, no capítulo 5 de 38 a 42 versículos, que é que traz esse assunto. Se alguém vos bate na face direita, oferece-lhe também a outra. Vamos ver o que quer dizer? Vamos lá. São Mateus nos diz: tendes aprendido o que foi dito,
olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. É o que nos diz São Mateus no Evangelho, e o Evangelho nos traz essa orientação a respeito exatamente desse texto, que é ali tão controverso, né? Mas me bate na face direita, ou ainda dá a face esquerda. Vejamos o sentido em que é aqui colocado, e diz o seguinte: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, claro, essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. E isso sempre por causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra, não mais que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Pois é, acentuado em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, dissipando-lhe todo o medo, se não se pusesse um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer, sobre outra forma, que não é preciso retribuir o mal com o mal. E o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma. Que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isso é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente: dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. É o que o Evangelho diz, nos fala muitas coisas neste pequeno trecho. Mas este trecho é aquele que vai contra o que nós ainda temos de muito fortes. Opa, voltou. Pois é, acontece, né? Então, aqui vamos aproveitando, né, para aqui o Roberto Messi, Alessandra Branco, Nelly Carvalho, Nete Carvalho, perdão, a Cacilda Cassiano também conosco. E nós estamos falando daquela máxima, né? Se alguém vos bate a face direita, oferece-lhe a esquerda.
E se alguém quer levar a sua capa, oferece a túnica. Se alguém quer fazer 1000 passos com você, faz 2000. E isso fala, especificamente quando chega na questão do oferecer outra face, que nós estávamos falando antes de cortar aqui, porque a internet aqui está um pouco lenta, fala para o nosso orgulho, porque é imaginável, vamos dizer assim, para nós, dentro do momento evolutivo em que vivemos, aceitar friamente que alguém faça alguma coisa errada conosco. E claro que esse bater no rosto é absolutamente uma metáfora, porque envolve tudo aquilo que fazem contra nós, tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos deixa bravos, tudo aquilo que nos irrita, e em certos casos coisas mais graves que despertam em nós até aquele sentido da vingança, do famoso bateu, levou, que é típico, como foi o próprio Evangelho que fala para nós hoje, da época de Moisés, olho por olho, dente por dente, se matou meu filho, vou matar o seu, então está tudo certo. E não é por aí, como disse. Naquela época, a época de Jesus, especificamente a época de Moisés, que era 1300 anos quase antes de Cristo, imaginem como que era aquele povo, né? E mesmo a época de Jesus, também as leis eram, né, rígidas, até para controlar um pouco a própria, vamos dizer assim, pouca evolução ainda social até do povo que vivia a época. E hoje ainda temos problemas sociais imensos aqui, quando nós vemos aqui quantas coisas erradas que fazem, né? Então é difícil manter, vamos dizer, a seriedade, manter a sanidade, até como a Joana de Ângeles nos pede, né? Manter a calma, a serenidade, mas é a necessidade. Então fica difícil, e às vezes a gente se exalta, a gente fala isso, a gente fala aquilo, fica bravo, etc, etc. Mas é algo que tantas e tantas vezes a gente tem a consciência, transcende a nossa própria capacidade de fazer alguma coisa, tomar providência para que isso aconteça mais, etc. e tal. Mas a gente muitas vezes se desespera. E às vezes chega naquele ponto, né? Mas você encontra aquele cara, dá um gato no pescoço, mesmo aquele cara que a gente nunca viu, que está lá em Brasília, está lá sabe onde, né? Estados Unidos, Japão, Coreia, pega. Essa exaltação é absolutamente contra tudo aquilo que nosso querido mestre falou há 2000 anos atrás, para aquele povo difícil, e a gente continua ainda, um tanto quanto muito difícil, né? E aqui fala, o Evangelho ele é muito claro para nós nesse sentido, no sentido de que adianta para nós ficarmos alimentando coisas ruins, né? Ficarmos alimentando sentimentos de raiva, de mágoa, de ira. E por quê? Até porque isso fica aí nos atordoando praticamente o dia todo. Porque a nossa mente, ela funciona imensamente. Nós podemos estar vendo uma coisa aqui, mas estamos pensando outra lá. Até orando, quando fazemos o Pai Nosso, quem já não estava lá concentrado orando o Pai Nosso, mas de repente pensa que tem que fazer alguma coisa, que pode fazer alguma outra coisa. Então imaginem para as coisas do nosso dia a dia. É muito difícil, né? É transcender a si mesmo. O que Jesus, em síntese, pede é que deixemos de lado essa situação de vingança, que só vai nos trazer problemas e não vai absolutamente resolver, né, aquilo que nós passamos, as dificuldades, a raiva, a mágoa. Isso é uma aplicação daquilo que nós chamamos de indulgência. É o reconhecimento de que cada um de nós está em uma época, fase, em um momento evolutivo diferente do outro. Então nós temos pessoas dos mais diferentes naipes, pessoas que podem nos fazer mal gratuitamente, estamos passando na rua, por exemplo, alguém pode chegar a nos agredir, né? Nos empurrar, os ladrões do dia a dia aí da rua, quantas está andando de celular, capaz de correr, leva embora, ou pega uma correntinha no pescoço, arranca. Hoje em dia estão arrancando os anéis, né, levando alianças para fazer exposição, como está nas notícias. Nós estamos sujeitos a tudo, infelizmente, nesse mundo, ainda de provas e expiações, onde, dizendo o próprio Evangelho, o mal ainda impera. Por quê? Porque estão sendo dadas chances a esses que ainda estão, né, nessa vibração, de procurarem evoluir, porque senão, para a regeneração que já está por aí, já está chegando, já estamos entrando, não vão ter lugar aqui não.
praticamente serão banidos para um outro mundo, esses espíritos primitivos, daquele que nós saímos para chegarmos ao que somos hoje. Então, precisamos ter essa consciência, precisamos tomar todo cuidado, né? Não nos deixarmos envolver por esse sentimento de vingança, que se a gente conseguir, por um pouquinho que seja, num momento de estresse, imaginar, falar que alguém ofendeu, falou uma coisa, falou outra, às vezes dá aquela rasteira no trabalho, como a gente diz, é fofoca daqui, é fofoca de lá, é notícia que vem, que chega. Se nós conseguirmos, por pouco que seja, entender essa virtude da indulgência, nós vamos perceber que as pessoas que nós conhecemos, elas estão assim, agem assim, porque espiritualmente elas estão e são assim ainda. E não vai ser com uma repressão no mesmo nível com que elas nos atingem que vai fazê-las mudar, muito pelo contrário. É algo difícil para nós entendermos e até colocarmos em prática, porque às vezes vem aquela vontade, né? Mas Jesus já falou, o Evangelho nos fala, está aí bem claro. 2000 anos atrás ele falou e nós ainda estamos batalhando esse conflito de sentimentos que nós temos dentro de nós. O nosso orgulho se debatendo terrivelmente com a indulgência, nosso orgulho, a nossa vaidade, ciúme, tudo isso batendo cara a cara com a paciência, batendo com a tolerância, batendo com o perdão, batendo com a fraternidade. É um conflito muito grande, que a gente não vê nos outros, mas que nós sabemos que existe dentro de cada um de nós. Essa é a grande realidade. Esses conflitos estão dentro de cada um de nós. Então, o trabalho a ser feito interiormente a cada um de nós, para que possa se sobressair a virtude como nosso Pai Celestial espera de cada um de nós. É um trabalho diário, é um trabalho de renúncia, muitas vezes, aqueles nossos instintos ainda primitivos que afloram, mas que precisa ser feito, que não pode ser adiado. Que é como se diz, vamos engolir nossos sapos e a vida tem que seguir, e eu vou me sentir muito melhor por não ter reagido da maneira até como muitas pessoas esperam que nós reajamos. Trabalho de cada um de nós e vamos, com força e fé, conseguir. Então, nosso boa noite aqui também, olha aí para a Judélia Lima, como já falou, deixando boa noite, a Melissandra Branca, a Silvia Cassiano, Carlos Eduardo Aragão também aqui conosco, Fábio Fidelis também, já deixando aqui seu boa noite. É isso, vou deixando boa noite aí, é bacana. Caio Santos também conosco, um grande abraço. E amigos, Joana de Ângeles vai nos falar hoje sobre arrependimento. Considerando o arrependimento. E por que não dizer que o arrependimento está bem encaixadinho no nosso Evangelho de hoje? Que a gente reage intempestivamente, a gente reage instintivamente. Aquele famoso falou, levou, bateu, levou, falou alguma coisa, vai de encontro, e depois fala, mas devia ter feito isso. A gente faz porque nosso ego, inflado pelo orgulho, pela vaidade, por tudo aquilo que nós nos achamos superiores a todo mundo, pede que façamos, que reajamos à altura. Mas depois, se nós não raciocinarmos convenientemente nesses momentos, limites, estresse, a nossa consciência vem e nos cobra, vem e nos fala. Porque nossa consciência, quem está habitando a nossa consciência? Nosso Pai Celestial. O Evangelho fala. Onde que eu vou encontrar Deus, meu Deus do céu? Onde que eu encontro Deus nesse universo imenso? Nós devemos considerar o quê? Nós somos partículas do Criador. Nós somos filhos do Pai. Então onde que Ele vai estar? Vai estar conosco, dentro de nós. Dentro de cada um de nós Ele está habitando. Por isso que Ele sabe o que se passa com cada um de nós, ou como o Jaime fala, sabe o endereço de cada um de nós. E aí vem depois a nossa consciência falar, mas eu não devia ter feito isso, olha que você arrumou, confusão que você causou. Aí vem o orgulho e fala, mas já está feito, então vou deixar quieto, não vamos mexer mais nisso não. E continua. E Joana vem falar sobre o arrependimento. E vamos ver o que ela fala então para nós? Vamos ver. Por mais anestesiados se encontrem os centros de discernimento intelectual, dia chega em que ele se instala, o arrependimento.
Passe o tempo sob a aflição do tóxico que perturba a faculdade da razão. Momentos surgem em que se reajustam os núcleos da atividade do pensamento e ele brota. Apesar da intensidade clamorosa dos fatores perturbantes que destroem os sentimentos superiores da vida, ao impacto dos projéteis da ira alucinada, do ódio avassalador, do ciúme desequilibrante ou do amor próprio enlouquecido, levando a criatura a atitudes infelizes, chega a oportunidade em que aparecem os pródromos da sua presença. Parece o início do arrependimento. O arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito para com a vida. A princípio, ei-lo como uma lembrança da falta cometida, de que já se não supunha existir qualquer sinal. Posteriormente, a recordação do momento infeliz que se estabelece mais tarde, a ideia rediviva dominante e, por fim, a obsessão do remorso avassaladora. Insidioso e maleável, o arrependimento é câncer que se apropria do homem que se deixou colher em falta, pela vindita ou pelo desforço, pela vingança ou por se entregar realmente a isso. Há pessoas que dizem: arrependo-me de não ter vingado. Algumas exclamam: arrependo-me de não ter expulso o inimigo à minha porta. Outros proferem: arrependo-me do bem que fiz. Algumas contraditam: amarguro-me sim, porque fui eu quem o ajudou, e arrependo-me da hora inditosa em que nutri a víbora que hoje me picou. Em verdade, devemos arrepender-nos das más ações que cometemos, louvando sem cessar os momentos briosos do auxílio que dispensamos e agradecendo a Deus a oportunidade em que poderíamos ter ferido, mas não o fizemos, o ensejo de vingança, sem havermos descido a rampa da desgraça, a ocasião de negar-nos o bem, tendo distendido o escudo da generosidade. O arrependimento, que enseja reabilitação do gravame, é convite da consciência ao refazimento da obra mal sucedida. Se, todavia, a vítima transitou e a perdeste de vista, o espinho do arrependimento se converte em cravo que se fixa no cerne do espírito, qual presença da dor que infringiste, até que se te depurem os fatores negativos que causaste. Podemos não sentir no momento, na hora, porque ainda, vamos dizer assim, dentro do nosso momento evolutivo, nós estávamos naquele fácil e aconteça. Mas com o passar do tempo, até mesmo dentro da nossa própria encarnação, até com o envelhecimento, com a razão tomando um pouco mais de consciência viva em nós, podemos lembrar de fatos acontecidos, como diz aqui Joana de Ângeles, em que ferimos, em que magoamos, em que prejudicamos, em que fomos cruéis. E o arrependimento começa a se instalar. E podemos ter evitado, causado tantos problemas. Mas é como Joana diz, mas aquele a quem eu prejudiquei, a quem eu fui infeliz, já não sei mais onde está. Não consigo localizar para externar o meu arrependimento, a minha sincera, o meu sincero pedido de desculpas. E aí? Vamos levar embora em nossa consciência esse cravo que se finca dentro do nosso espírito, como aqui disse Joana de Ângeles. Era um espinhozinho, mas com o tempo acabou se tornando aquele cravo. É aquele cravo lá que pregaram Jesus na cruz. Aquele pregão. Pois é. Então, Joana disse: não te permitas, portanto, trair, enganar, acusar, ferir, mesmo que tenhas razão. Se a tens, obviamente, não se faz necessário descartar-te de quem te prejudica.
porquanto estás melhor do que ele. Se não a tens, não te compete a tarefa do esforço, de se entregar, desde que o teu padecimento é o corretivo para as tuas imperfeições. Em qualquer circunstância, poupa-te desde hoje ao impositivo escravizante que te surpreenderá amanhã. Ou seja, nossos atos muitas vezes impensados, não refletidos, não utilizados a razão para ver se era bom ou mal. Arrependimento sadio das faltas cometidas é compromisso assumido com as tarefas a executar. Ou seja, se eu me arrependo de algo que eu fiz, falei mal de alguém para alguém falou mal de alguém para ele e eu repliquei para outras pessoas, depois fiquei sabendo que não era nada disso. Ou eu mesmo tomei atitudes ruins para com outras pessoas, dentro da própria família ou com de outros, enfim. É o que aqui diz Joana de Ângeles. Arrependimento sadio das faltas cometidas é compromisso assumido com as tarefas a executar. E qual é a tarefa? Ir lá para aquele que prejudicou, trabalhar a sua redenção para aquele. Às vezes esse está pertinho de nós. A nossa família, do nosso lado, ali, está pertinho de nós, do nosso trabalho. Momento de reflexão nosso. Está pertinho de nós, aquele mercado que nós fomos lá e destratamos, a vendedora, a caixa, por nossa impaciência, por isso, por aqui. O arrependimento, como diz Joana de Ângeles, sadio das faltas cometidas é compromisso assumido com as tarefas a executar. Porque senão esse arrependimento vai ficar, lá como diz, vai se transformar em um cravo depois. Mas daquilo que nós não nos arrependemos, tempo vai nos cobrar, novas encarnações vão nos cobrar e serão cravos profundamente penetrados em nosso espírito e o resgate não vai ser nada fácil. E Joana diz: arrependimento perturbador que ultraja a consciência torna-se problema que se afigura de difícil solução. Arrependimento perturbador que ultraja a consciência torna-se problema que se afigura de difícil solução. Grandes coisas erradas que fazemos. Fazemos coisas pequenas, triviais muitas vezes, mas grandes situações que causamos, grandes prejuízos que causamos, é de dura, difícil, muitas vezes dolorido resgate. Que não nessa encarnação, mas na próxima. Né? E Joana encerra. Caso não te disponhas a tudo recomeçar sobre o beneplácito da misericórdia divina que nos colocou no mundo para amar e amar, servir e servir, porque é da lei que somente pelo amor os homens serão salvos, padecerás do arrependimento perturbador e nada edifica. Interessante ver como o Evangelho de hoje encaixou maravilhosamente no texto de Joana de Ângeles. Quando o Evangelho fala sobre vingança, sobre dar outra face, aquele tipo de coisa que a gente já viu, e agora fala sobre arrependimento. E o arrependimento muitas vezes é porque nós não demos a outra face e replicamos violentamente. Pois é, amigos. Lições maravilhosas, colocações magníficas do Evangelho para nós, lições que o Evangelho nos ensina, que Joana de Ângeles vem e explica, e o momento em que uma coisa acaba casando com a outra. No Evangelho foi dito para nós que a vingança é a pior das coisas que nós podemos ter. Ficar alimentando mágoa, ira, brabeza e ficar aí é pior, é muito ruim para nós. Especialmente para nós que estamos nutrindo isso. E quando fazemos coisas complicadas, então, aí vem o arrependimento. E o que é necessário fazer? Procurarmos nos excusar desse arrependimento junto àqueles a quem nós prejudicamos. Mas quando não encontramos, o tempo e outras encarnações vão se encarregar
de fazer com que nós nos ajustemos à realidade espiritual que nosso Pai tanto quer para nós e que Jesus que está conosco tanto batalha por nossa redenção e elevação. É o trabalho de cada um de nós, né? É isso, então, nosso abraço também aqui. Olha aqui para minha irmã, está aqui conosco. Um beijo para você, Tercília. Um grande abraço também para o Birajara Gonçalves da Silva. Lá vai fazer frio danado aí lá no sul, né? Jaguarão, um frio danado, chuva, tempestade. Então, pessoal daí se cuide, né? Na beira do rio, né, Birajara? Nosso abraço ao Wagner Rovina, que também aqui assistindo, que nem tanto que ele vai fazer aniversário esses dias. E vamos falar dos aniversariantes, então. Felizes, que maravilha. Hoje, a Lúcia Celina ainda está com a gente aqui. Richeli Silva Galdino, Alda Mota, Zeca Portela, Fátima Campos, José Roberto Oliveira, de Nova Odessa, lá do SEAC. Nosso abraço. Amanhã, no sábado, Luciana Ramonde, Maristela Corribaça, Maristela do Baço, né, que vai no programa conosco lá, a gente conhece pessoalmente. Um grande abraço, viu, Maristela? Deus abençoe. E sim, saúde para você e para todos que aniversariam. Olha, Leobino também aniversariando amanhã. Leobino Monteiro Neto, um grande abraço. Ele trabalhou bastante tempo, né? Ele que vem lá da Bahia, aquele baiano firme e forte, um grande abraço. Maria Falabrete, lá do Biguaçu, lá de Santa Catarina, um abraço. Alda Nogueira Gomes, José Francisco, Luiz Ramos. Jaci Ruth, André dos Santos. E domingo, olha que maravilha, Daniele Marques, Curciol, Adri Silva, o Eliseu Gasparino, aniversariando também no domingo, né, Eliseu? Grande abraço a todos nós e uma alegria poder contar sempre com você, estar sempre conosco aqui. Deus abençoe. Maria Solange também, o Marco Andrade Espéria, Ivandes Braga, também aparece aqui. Wagner Rovina, 2, né, o segundo perfil do Wagner Rovina, que está aqui junto conosco. Então, aquele abraço para todos vocês aniversariantes, vocês que estão aqui na minha lista, né, que a gente pega no Facebook, mas também familiares seus, amigos seus, de todos nós que estamos juntos. Que Deus abençoe, que a luz celeste indique sempre, como sempre indica, o melhor caminho, que a gente se esforce para seguir, que é aquilo que nosso mestre espera de nós, e sempre plantando sementes boas para que a colheita possa ser boa. Aquela velha história, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso que o Evangelho de hoje fala assim: se alguém lhe bater com a face lá, né, oferece a outra, ou seja, não se vingue, que a vingança é um dos piores frutos, sementes que a gente pode lançar no solo, e depois tem que colher o fruto, e o fruto às vezes é muito dolorido. Mas tá bom, minha gente, que Deus abençoe, aquele abraço, coração a coração para todos os aniversariantes, para todos vocês que estão conosco, né, Bárbara? Para todos vocês, uma alegria muito grande. E a alegria, chegou o momento, o momento de nós nos despedirmos, mas antes, claro, o momento daqui a pouco, agora, o momento da prece, do encerramento, o momento que nós vamos orar, pedir as bênçãos do Pai Celestial, que jamais nos abandona, Mestre Jesus, que está sempre conosco, né? Cutucando a gente, que a gente vai para um lado, ele cutuca de um lado, para a gente mudar de rota, e fica sussurrando nos ouvidos, e a gente não ouve, a gente ainda é muito duro, né, gente? Vamos orar por todos nós, por aqueles que precisam, né? Quantos amigos, conhecidos, familiares nossos, com problemas de desalinho físico, desalinho emocional, muitas vezes, por problemas muitos, né? Vamos orar por eles e, claro, orar por todos nós, nossas famílias. Então vamos tranquilizando nosso corpo, nosso espírito. Vamos sim, ficando tranquilos. É meio difícil com esse horário, é um pouco de jantar, né? Aquela correria, chega a gente e tal. Mas é um momento de reflexão, é um momento que a gente se comunica com o Pai Celestial, que a gente leva nossos pedidos. Peçam, sim, como diz o Jaime, peçam à vontade, né? E o Pai está sempre nos ouvindo, a intercessão do nosso Mestre Jesus. Vamos orar. Orar aqui e todos nós, pelo Vladimir Ruiz, a Carla Alvarenque Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rusmilha, Maria Helena Santana Santos, a Tercília Antonella, irmã, que está aí, Rubiana Viana Baraco, Maria Tânia Pereira de Ávila Marcondes, Antônio Donizete Neves, Matheus de Serra, também pela Sônia Martins, né, que fez a cirurgia,
Gustavo Recuperação, Maurício Barros, nosso querido Maurício, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriana Anabela Bastos, Marinas Graças Barbosa Pires, Liz Esfer, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Williana Saldanha, Vanina Colucci, Mirelle Colucci, Gaetano Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Musa da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Priscila de Camargo e também por todos nós, claro, todos nós somos também necessitados nos mais diferentes momentos de nossas vidas, em todos os setores de atuação interna e externamente. Vamos então, meus queridos amigos, levar nosso amor ao nosso Pai Celestial. Vamos lá? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filipe. Ad te suspiramus, clementis et plentes, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui seus filhos reunidos, felizes por mais um momento, juntos, levamos até vós, Pai, nosso amor, nosso coração, levamos até vós nosso agradecimento pela vida que nos destes, a vida de nossas famílias, de nossos amigos e todos os seus filhos. Agradecemos, Jesus, nosso querido Mestre, está sempre conosco. E tanto agradecer, mas também, Pai, levamos nossos pedidos, sim, nossas súplicas, e pedimos suas bênçãos, seu amor celestial, aos aniversariantes desses dias. Claro, também a tantos pais que acolhem seus filhos, que estão vindo ao mundo. Abençoa nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, que já partiram deste mundo, caminhando no plano espiritual, assim como estão caminhando também tantos e tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias. Abençoa a todos, fortalece a caminhada. Abençoa e fortalece, Pai, a esses que aqui levamos até vós nossos nomes, os nomes de todos os seus filhos, que mentalizamos, porque sim, necessitam do fortalecimento dos mais diferentes setores para a continuidade da vida junto a nós, para que possamos trabalhar, para que possamos evoluir moral e espiritualmente. Assim abençoa também todas as nossas famílias, famílias de todos os seus filhos dispersos por este mundo, tantos em grande sofrimento e sofrimento causados por nós, vitimados por nossa ignorância, nossa ganância, nosso orgulho, vaidade, presunção, arrogância, tantos sentimentos que precisamos erradicar de nossos espíritos. Pedimos, Pai, que abençoeis, abrandai o coração dos dirigentes de todas as nações e todos aqueles que nos dirigem, acima do orgulho e da vaidade tão comuns nesses casos, em que bem sabemos. Abençoa ainda nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm o trabalho, aqueles que nos oferecem o trabalho. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa todos esses nossos irmãos que estão vindo ao mundo e juntamente com nossas crianças, jovens, adolescentes, escolham o caminho do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade, do perdão, da indulgência, da tolerância, da paciência, o amor como rumo de vida, para que juntos, todos nós também, possamos melhorar esse mundo, possamos recuperar esse mundo que nós já tanto prejudicamos, Pai, por nossa ganância, por nossa ignorância. E este mundo maravilhoso que criastes para nós clama por sua volta ao equilíbrio,
ajuda-nos nesta missão. E assim, lembramos e levamos a vós as palavras abençoadas de nosso Mestre Jesus, que nos disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Pois vosso reino é o poder, é a glória por toda a eternidade. E nós, humildemente, todos nós reunidos, seus filhos, nos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos espalhados por este mundo, pelo seu universo, encarnados, desencarnados, onde estejam. Venham seus bálsamos celestiais, suas luzes abençoadas, a equilibrar nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente, e que nós, harmonizados, felizes, harmonizemos sempre nossos lares, onde quer que estejamos, onde quer que formos, levando sempre seu amor, sua paz, sua luz. Assim, obrigado, Pai, e pedimos: abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, abençoa nossos irmãos que infelizmente estão por caminhos tortuosos, para que retornem ao caminho do bem, ao caminho do amor. Fortalece a todos. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, amigos queridos, vamos agradecendo, claro, a participação de todos vocês, né, nesse momento de prece, nesse momento de contato com o nosso Pai Celestial. E desejamos a vocês uma maravilhosa noite, um bom descanso, um belíssimo final de semana, junto à família, amigos, e sim, um bom descanso para todos e um ótimo, maravilhoso trabalho em todos esses dias para aqueles que estão trabalhando, para que nós possamos ter plenamente também o nosso lazer. Deus abençoe a todos, a nós, a eles, abençoe nossos lares e nossas famílias, como sempre tem abençoado. Nós vamos nos encontrar com a graça de Deus, com saúde, e sua permissão, na próxima segunda-feira, para mais um pouco do Evangelho, mais um pouco de Joana de Ângeles, nosso aprendizado, e que consigamos fazer desse aprendizado algo prático, como o Evangelho nos pediu hoje, como Joana de Ângeles nos esclareceu. Tenham todos uma linda noite, um prazer ter estado aqui com vocês até esse momento, e fluidicamente continuaremos juntos, levando o nosso amor onde quer que formos. Linda noite para todos vocês, até segunda-feira, fiquem todos maravilhosamente bem. Abraço meu, da Célia, beijo no coração, abraço, coração a coração para todos vocês. Até segunda. Tchau.